Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio derruba 5 vetos da Prefeitura e leis vão ser homologadas. Vereadores se reúnem com o secretário de Fazenda para discutir reforma tributária proposta pelo Executivo. E você vai conhecer detalhes dos 2 projetos que tramitam na Câmara para homenagear o humorista Paulo Gustavo. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da discussão na sessão plenária desta terça-feira dos vetos da Prefeitura a projetos de lei aprovados no Parlamento Carioca. A repórter Simone Braga tem os detalhes. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a discussão e votação de vetos do Poder Executivo a projetos de lei apresentados pelos vereadores. Os 5 vetos que estavam na pauta da ordem do dia foram rejeitados pelos parlamentares. Todos serão transformados em lei promulgadas pelo presidente da Câmara. Entre os projetos que receberam o veto do prefeito estão o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Ramos Filho, que cria o serviço de farmácia veterinária popular no município. O projeto da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre estratégias para acompanhar a demanda por educação e a redução do déficit de vagas em creches do município. O meu PL, absolutamente, ele não cria atribuição alguma para a Prefeitura. É um projeto voltado, acima de tudo, para a informação, para a transparência, propõe, sim, reduzir o déficit de ofertas de vagas em creches e na educação infantil. O projeto da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando a proteção contra a violência obstétrica, também foi rejeitado. Na sequência da sessão, os parlamentares discutiram e votaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. O projeto aprovado em primeira discussão em segunda sessão retornará ao plenário. O vereador Tarcísio Mota fez um alerta aos parlamentares. Essa é uma LDO que antecede o plano plurianual, portanto é uma LDO apenas de texto, onde nós não temos sequer as metas físicas na LDO. Nós vamos mexer, inclusive, em questões de isenção fiscal, em cobrança de taxa, no meio, de forma paralela, na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria prever esse tipo de situação já para o ano que vem. E uma reforma tributária que pode gerar 500 milhões de reais para os cofres do município ainda este ano. O projeto de lei proposto pela Prefeitura foi discutido nesta terça-feira em uma reunião na presidência da Câmara, entre vereadores e o secretário municipal de Fazenda e Planejamento. O que falta aqui no centro da cidade, em todo o Rio de Janeiro, mais investimento na educação, no esporte, na saúde. Tem que mudar, a área da educação também está precisando mudar bastante coisa, né? Que a gente vem trabalhar, né? Você sai muito cedo de casa e não tem transporte. Para atender essas e outras necessidades básicas dos cariocas, a Prefeitura do Rio pretende reforçar o caixa, enfraquecido pela crise e pela pandemia. A reforma tributária proposta pelo município inclui medidas para facilitar os negócios, atrair empresas e gerar empregos. O objetivo é simplificar a administração, a fiscalização e aumentar a arrecadação de impostos. No encontro de hoje, na Câmara Municipal, foram detalhadas as mudanças propostas na legislação, que inclui a redução de incentivos fiscais, a regularização de débitos tributários e a simplificação de taxas, entre outros pontos. 500 milhões de reais a mais nos cofres do município já neste ano. Esta é a estimativa da Prefeitura com a reforma tributária. Em 2024, esse valor pode chegar a mais de 1,5 bilhão de reais. Um dinheiro muito bem-vindo para investir na cidade e melhorar a qualidade de vida da população. É bom para todo mundo, é bom para a Prefeitura que arrecada mais, é bom para as empresas que tira esse problema histórico na vida delas, o que gera muitas vezes dificuldade na gestão do seu dia a dia. Então, eu acredito que
esse projeto é um projeto que todos ganham. O projeto foi dividido em 5 capítulos. O de maior impacto financeiro e a revisão de benefícios fiscais, com um aumento de receita de 618 milhões de reais em 4 anos. Outra proposta é a criação de um benefício para os bons pagadores do IPTU, em que os contribuintes em dia com o imposto teriam desconto no ano seguinte. Então, acho que mais importante é a gente defender o que nós do pessoal defendemos. Que a perspectiva dos impostos seja sempre progressiva. Aqueles que têm mais pagam mais, os que têm menos pagam menos. É com esse olhar que a gente vai analisar a complexidade do projeto nas audiências públicas que virão, nas reuniões que virão, mas nós vemos com bons olhos esse projeto enviado pelo governo. Nós que somos da oposição achamos que é um bom debate, esse é um debate positivo para ser feito na Casa Legislativa. Para a semana que vem, onde haverá uma audiência pública de forma ampla, né, do projeto, havendo sim, né, se o caso o tema não tenha sido esgotado, podemos marcar inclusive uma segunda reunião, uma segunda audiência pública, mas o grande objetivo é que esse projeto seja aprovado ainda nesse primeiro semestre, para que a cidade do Rio de Janeiro possa ter, né, todo o seu sistema tributário reorganizado. Um alívio para micro e pequenos empresários do Rio. O programa Auxílio Empresa Carioca, uma parceria entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, vai ajudar a manter 100 mil empregos na cidade. Patrícia é dona de salões de beleza e lembra bem como era a rotina antes da pandemia. A gente tinha muitos planos de crescimento, de novas contratações, muitos projetos, e a gente precisou paralisar. Até que, de repente, tudo mudou. Foi preciso se adaptar a uma realidade que ninguém conseguiria prever. Nós tivemos muito medo de não conseguir dar conta, de ter que fechar as nossas portas, mas a gente teve que se reinventar, conseguiu garantir todos os empregos que a gente até então já tinha gerado, e a gente conseguiu se manter ativo no mercado durante o período que a gente ficou fechado. A situação enfrentada pela Patrícia é compartilhada por outros empresários. Sem poder trabalhar, muitos faliram. Quem conseguiu resistir enfrenta o impasse. Como manter os funcionários? Para ajudar a amenizar o problema, a Prefeitura e a Câmara do Rio de Janeiro criaram o Auxílio Empresa Carioca, que começou em abril, orçado em 36 milhões de reais. Desses, 30 milhões foram doados pelos vereadores para a Prefeitura. Tem direito a receber o benefício micro e pequenos empresários que faturam até 4,8 milhões de reais por ano e que tenham sido obrigados, por decreto, a suspender as suas atividades por causa da pandemia. Eles precisam ter um alvará de funcionamento ativo aqui na cidade do Rio e se comprometerem a não reduzirem o quadro de funcionários por 2 meses. Apesar de ter a forma cadastral dos pequenos e médios empresários, ele atinge aqueles que mais precisam, ou seja, paga o salário pela percentual daquele determinado momento que a cidade está com as restrições de fechamento. Então, nessa destinação nós doamos 30 milhões de reais para que a gente pudesse garantir os empregos dos trabalhadores nessas pequenas e médias empresas. Quem tiver o cadastro aprovado vai receber R$ 366 reais por cada funcionário que ganhe até 3 salários mínimos. A empresa pode ter, no máximo, 5 empregados. Embora a situação esteja melhorando agora, durante o pico dessa segunda onda, foi possível a gente atingir e ajudar quase 5 mil empresas e preservar mais de 16 mil empregos. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. E esse diálogo, essa união em um propósito só, né? Reconstruir a cidade e nesse momento mais difícil que a cidade vive, o país todo, claro, mas da pandemia, unir esforços para poder beneficiar a sociedade e nesse caso nós beneficiamos aquelas pessoas que mais precisam, gerando a garantia da empregabilidade. E os interessados podem se cadastrar através do site carioca.rio. É preciso preencher um formulário e assinar um termo de compromisso. As empresas têm 30 dias para apresentar a documentação exigida pelo município. A vacinação contra a Covid-19 para grávidas está suspensa em todo o estado. Na capital, a Prefeitura do Rio decidiu seguir a orientação da Anvisa, que recomendou a interrupção imediata da aplicação do imunizante da AstraZeneca, após a morte de uma gestante que teria desenvolvido trombose após ser vacinada. Na cidade do Rio, a vacinação também está suspensa para puérperas. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio estuda 2 homenagens ao humorista Paulo Gustavo.
Estamos de volta agora para falar da audiência pública que a Comissão de Finanças realizou em parceria com a Comissão de Saúde para tratar do orçamento da área de saúde da cidade do Rio de Janeiro do ano passado. A discussão acontece porque a antiga gestão da Prefeitura não fez a prestação de contas de 2020. O estudante universitário Jonathan da Silva tentou utilizar o sistema público de saúde, mas não conseguiu. Ele conta que o serviço piorou muito durante a pandemia. É muito difícil a gente ter acesso a qualquer serviço. Então, inclusive, muitos desses serviços são, agora com a pandemia, a gente não tá conseguindo. Como, por exemplo, atendimento psicológico. A dificuldade da população em acessar o sistema de saúde foi um dos temas de audiência pública promovida pelas comissões de Finanças e da Saúde, que tratou do orçamento da pasta de 2020. O orçamento da saúde para este ano é de cerca de 6,5 bilhões de reais. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, mostrou a redução dos serviços oferecidos nos últimos anos. Uma redução de prestação de serviço adequado para a população. Ela está diretamente atrelada à redução de equipes de saúde da família, redução de profissionais na rede de saúde. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Paulo Pinheiro, questionou o que a secretaria pretende fazer com os terceirizados que estão com os contratos de trabalhos suspensos. A questão sobre os administrativos, sobre os profissionais de saúde vão ser remanejados. E não há nenhuma perspectiva. Nesse momento, o quadro já é bastante inchado, na sua opinião, e esses profissionais vão ser remanejados para onde puderem ir. As pessoas podem ficar tranquilas que elas serão reabsorvidas na outra forma de contratação, se elas assim desejarem, ou elas vão poder mudar aí de unidade, se elas assim desejarem, ou permanecerem na unidade que estão. Já para a presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, as dificuldades apontadas pelo secretário já eram previstas. 2020, que foi caótico e que trouxe uma série de prejuízos por falta de planejamento e por falta de execução das metas programadas. E durante essa audiência pública que você acabou de assistir, o secretário municipal de saúde anunciou que a partir do dia 1º de junho, pessoas da mesma família poderão visitar pacientes internados com Covid. A autorização foi dada pelo comitê científico, mas serão necessárias regras especiais. O nosso comitê científico determinou que está na hora da gente começar a permitir acompanhantes para esses pacientes, desde que eles cumpram alguns critérios. Então, acompanhantes que já estejam vacinados com equipamento de proteção individual, ou acompanhantes que tenham tipo histórico laboratorial para a Covid-19, imunoglobulina G positiva, e também equipamento de proteção individual. E o governador Cláudio Castro fez uma visita ao presidente da Câmara do Rio nesta terça-feira. A repórter Simone Braga tem as informações. Foi uma visita de cortesia. O governador do Rio, Cláudio Castro, chegou aqui no Palácio Pedro Ernesto no início da noite. Ele se encontrou com o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, e alguns parlamentares na sala da presidência. Eu acho que essa parceria, essa união, acho que é fundamental a gente poder ter o governador, a pessoa que conhece a nossa cidade, conhece a nossa casa, então foi fundamental essa conversa aqui para a gente poder buscar reconstruir a nossa cidade. A gente sabe o quanto a capital é importante para o Estado e manter essa relação com os vereadores, que são aqueles políticos mais perto da comunidade, é muito importante até para que a gente do governo do Estado saiba o que está acontecendo, saiba as demandas do que estão acontecendo. Então, essa relação que eu já tenho de carinho com a Câmara também, institucionalmente, é muito importante. Patrulhamento reforçado na zona norte da cidade. O programa Tijuca Presente ganhou nesta terça-feira uma base no Largo da Segunda-feira. Serão mais 58 homens, entre policiais militares e agentes civis, que vão reforçar a segurança no bairro. A Operação Tijuca Presente foi inaugurada em janeiro de 2019 e tem como resultado a prisão de 270 suspeitos e a localização de 22 pessoas desaparecidas. Uma solenidade marcou a ampliação do programa, que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. A expectativa é a redução dos índices de criminalidade na região. A expansão para o Largo da Segunda-feira já era uma demanda antiga dos moradores, por conta que é uma região também onde está tendo uma incidência criminal. E com a nossa atuação, com certeza, a gente vai, quando conseguir reduzir esses índices,
que é aumentar a sensação de segurança para a população. Foi realizada nesta terça-feira a missa de 7º dia do ator e humorista Paulo Gustavo. A cerimônia no Santuário do Cristo Redentor foi restrita à família e amigos próximos. Na Câmara do Rio, 2 homenagens a Paulo Gustavo estão em estudo. Pelas ruas da cidade, o sentimento ainda é de tristeza e de saudade. Vai fazer falta no humor, que ele me fazia rir quando eu estava até triste, que eu já aconteceu de ir para o cinema, para o teatro, e ele fazia eu rir. E ele só vivia rindo. Só tem coisa boa para lembrar dele, ele só deu alegria para todo mundo. E guardar as lembranças boas mesmo. Vai fazer falta, ele agora está sorrindo, fazendo outras pessoas rirem no céu. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos por complicações da Covid-19 depois de mais de 50 dias internado. 2 projetos que homenageiam o artista estão em tramitação na Câmara do Rio. Eles propõem dar o nome do humorista a 2 espaços da cidade. A escadaria do Teatro Municipal, por onde já passaram tantos artistas, é um desses 2 espaços. Paulo Gustavo, que divertiu milhões de brasileiros nos palcos do Rio, costumava dizer ao público que rir é um sinônimo de resistência. Demos entrada aqui em um projeto de lei, esperamos que ele seja aprovado, com certeza será, para que as escadarias do Teatro Municipal possam se chamar Paulo Gustavo. Fica aqui o nosso reconhecimento a esse grande artista que tinha o palco como a sua segunda casa e levava muito humor, entretenimento, muita arte, muita cultura para os lares do nosso povo já tão sofrido com essa pandemia que assola. O Teatro Imperato, no Meier, também pode ganhar o nome do ator. Ele tinha uma forte ligação com o bairro, retratado com muito bom humor por um dos seus personagens. Como ele é uma pessoa que sempre fez muito teatro, e ele tinha essa pegada com o Meier, né, do bom humor em relação ao Meier, dentro do Centro Cultural João Nogueira, que é aquele espaço complexo todo lá do Imperato. Você tem um teatro que não tinha um nome, era o Teatro Imperato, e a gente está propondo batizar o nome desse teatro como Teatro Paulo Gustavo. Recomendo até outras homenagens para ele, né? Para que ele só transmitiu para a gente coisas boas. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.